Vem ver o que eu li nos últimos meses. Oi gente, meu nome é Helena e hoje eu vou contar pra vocês as leituras que eu fiz agora nos meses de maio e junho. Em maio eu li 4 livros, o primeiro deles foi Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, uma distopia clássica muito boa, tem vídeo dela aqui no canal, eu vou deixar o link na tela e na descrição. Nesse livro, o principal não é nem a história, mas sim a construção que ele faz de um mundo em que as pessoas são fabricadas, não tem nem outra palavra para isso. Não existe mais família, não existem relações afetivas, existem pessoas que não só são fabricadas fisicamente, como são também programadas cognitivamente, emocionalmente, psicologicamente. Elas passam a seguir um programa pré-estabelecido pelo governo. É um livro muito bom, que faz a gente pensar e que eu recomendo. Depois no Kindle eu li o livro 4 da Emma Donoghue, que é também um livro excelente, que também faz a gente pensar. Nesse livro, o Jack e a mãe dele vivem trancados em um quarto e ela criou toda uma situação para que essa realidade deles não afetasse ele. Então, inicialmente, ele acredita que o mundo todo é aquele quarto, que não existe nada fora eles e um homem que vai visitá-los de vez em quando e do que tem dentro daquelas paredes. Então, a gente acompanhar o Jack nesse quarto e perceber o jeito que a realidade é pra ele é muito chocante, e mais ainda porque a história é contada por ele. Então, ao mesmo tempo que é uma história super pesada, ela ganha uma certa leveza e inocência por estar sendo contada por uma criança de 5 anos. Outro livro excelente que eu recomendo a leitura. You chose to tell Jack that room was the whole world, that there was nothing else. Good morning, lamp. Good morning, plant. Good morning, sink. I wanted him to feel safe and that it was a great place for him to live. Depois eu li A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Também tem vídeo dele aqui no canal, eu vou deixar o link na tela e na descrição. E nesse livro, Tolstói nos faz refletir sobre o significado da vida e da morte, sobre o que realmente a gente considera importante na hora em que descobre que está morrendo, como é o caso do Ivan Ilitch, que começa a se sentir um pouco doente e a gente acompanha ele aí nesse fim da vida e o quanto ele sofre com isso e as coisas que ele pensa e começa a refletir nesse momento, que são bem diferentes das coisas que ele pensava enquanto estava vivendo bem e saudável. É um clássico da literatura russa, muito curtinho e rápido de ler. Nessa edição da coleção da Folha ele tem 79 páginas e a propósito eu fiz um vídeo sobre a coleção Folha, grandes nomes da literatura. Então se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essa coleção, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na tela e na descrição e recomendo a leitura desse livro do Tolstói. E o último livro que eu li em maio no Kindle também foi Um Toque de Morte, da Luísa Salazar, que é uma fantasia young adult em que a personagem principal consegue matar as pessoas com um simples toque de suas mãos. É um livro muito gostoso e rapidinho de ler, em que tem vários personagens com poderes, e o que eu achei legal é que são personagens não muito convencionais, não são tipo bruxos ou personagens mais da fantasia, como elfos, fadas, não é nada disso, são poderes diferentes dos comuns. Esse livro tem uma continuação chamada Um Beijo de Morte, que eu não li ainda, mas o final dele deixa você com bastante vontade de ler o próximo livro. Em junho eu li 5 livros e o primeiro foi no Kindle, Sim, um Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino. E, gente, que livro! É muito difícil falar desse livro, então o que eu posso dizer aqui em poucas palavras é que ele é um livro sem uma narrativa. Não que não tenha uma história, tem, mas ela é uma história completamente quebrada por trechos de livros começados, mas não terminados pelos protagonistas. Não é daqueles livros para você sentar e devorar, pelo contrário, ele é um livro que exige muito do leitor, não dá para ler no ônibus ou ouvindo música, você tem que focar mesmo e concentrar, mas a recompensa é uma experiência completamente diferente do que os outros livros te trazem. Você começa a refletir sobre o seu papel de leitor, uma vez que o principal foco do livro, na minha opinião, é a leitura. Ele fala da relação do leitor com os livros, da relação dos escritores com os livros, da relação das editoras com os livros. Então é essa relação que é trabalhada na história. Não é um livro que eu recomendo para todos os leitores, porque, como eu disse, é uma experiência muito diferente de leitura. Mas para quem está disposto a pegar esse desafio aí nas mãos,
é incrível. É muito legal pegar um autor que trabalha com tanta genialidade sobre um tema e consegue desenvolver isso de uma forma tão primorosa. Depois eu li Novembro de 63, do Stephen King, que também é um livro incrível. Ele tem 730 páginas, 727, e parece que tem 300, de tão envolvido que você fica com a história. Não dá pra parar de ler em alguns momentos. E ele conta a história do Jake, que acaba passando por um portal e indo para 1958 por conta de um amigo dele que encontrou esse portal. Só que o amigo dele tá doente e não vai conseguir cumprir o propósito que ele tinha, que era salvar o Kennedy de ser assassinado em novembro de 63. Ele pede para que o Jake volte ao passado e faça isso por ele. Esse foi meu primeiro contato com o Stephen King e eu simplesmente amei e comecei a entender por que tem tanta gente que adora as histórias desse autor. Eu não sou fã de terror, então não sei quais outros livros dele eu vou poder ler, mas esse aqui já foi incrível, valeu mesmo ter lido esse livro. Tem um vídeo dele aqui no canal, eu vou deixar o link na tela e na descrição. Depois no Kindle eu li a Stolen Keys, da Kelsey Keating. Eu peguei esse livro no NetGalley, que é uma plataforma em que você consegue ler algumas publicações em inglês antes de que os livros sejam realmente publicados. E foi uma outra leitura muito gostosa. Ele traz meio que um conto de fadas não moderno, porque se passa aí no mundo dos contos de fadas, mas como se fosse uma história que a gente ainda não conhece, de uma princesa que recebeu uma maldição de se transformar em cisne todo dia ao pôr do sol e acordar e virar uma princesa de novo. E ela e mais 3 amigos partem aí numa busca de encontro dessa bruxa que amaldiçoou ela há tantos anos para tentar desfazer esse feitiço. É uma história que eu gostei bastante de ler, eu adoro esse mundo de contos de fadas e eu achei muito legal como tudo foi muito bem desenvolvido e amarradinho assim até o final da história. Depois eu li Turma da Mata, a Muralha, mais uma gráfica MSP que eu adoro. Tem vídeo aqui no canal das 8 primeiras gráficas MSP, divididas aí em 2 partes. E Turma da Mata eu também gostei muito. Não é do meu estilo preferido, é um estilo que lembra um pouco do Piteco, por exemplo, um pouco mais agressivo, mais aventureiro, assim. E mesmo que eu não colocasse ela, sei lá, em primeiro ou segundo lugar entre as gráficas MSP, sempre vale a leitura, porque é um trabalho muito bem feito, as ilustrações, todo o trabalho gráfico e a história são muito boas, não tem erro. Eu posso pegar qualquer gráfica MSP que eu tenho certeza que eu vou gostar, ainda é claro que de umas eu gosto mais do que das outras. E por fim, também no Kindle eu li Um Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle, que é o primeiro romance que ele escreveu como Sherlock Holmes. Eu tenho um livro no Kindle que é a obra completa do Sherlock Holmes e eu resolvi lê-la intercalando aí com as outras leituras. Então, só que o livro ele é dividido primeiro em todos os romances e depois nos contos. Eu li agora esse primeiro romance. Eu já conhecia um pouco da história, principalmente por causa da série Sherlock da BBC, que a propósito, se você não assistiu, assista, que é uma das minhas séries preferidas. Ela é incrível, muito bem feita e aquele é o melhor retrato do Sherlock Holmes e do Watson que eu já vi. Então é isso, me deixa aqui nos comentários quais foram as melhores leituras que vocês fizeram agora nos meses de maio e junho. Eu gostei bastante das minhas leituras, tenho dado muita sorte com os livros que eu tô lendo. Eu vou deixar aqui no box de informações alguns links para compra de livros. Comprando por esses links, seja o livro que você quiser, não te custa nada mais e ajuda um pouquinho o canal. Me acompanha nas redes sociais, onde eu tô sempre comentando sobre o que eu tô lendo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, muito obrigada pela companhia e até a próxima!